Olá, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você, esteja com a sua família nesse momento. Meu nome é Gustavo Bernays e hoje eu vou dar a primeira aula da nova revista da classe alternativa. Vai falar sobre a vida do apóstolo Paulo. Espero que nós possamos aprender juntos um pouquinho mais da vida desse apóstolo que marcou tanto a Igreja de Jesus Cristo. Muito obrigado por estar me recebendo aí na sua casa, na tela do seu celular, na tela do seu computador. Que não esqueçamos em nenhum momento que mesmo estando em nossas casas, nós continuamos juntos a ser a Igreja de Jesus Cristo. Por isso, antes dessa aula, eu queria orar. Pai eterno, Pai de amor, em Teu nome nós oramos, ó Deus, nesse momento. Reunidos, Senhor, cada um, ó Deus, em suas casas, mas com o mesmo desejo de queremos aprender um pouquinho mais sobre a Tua Palavra e sermos inspirados através de exemplos como do apóstolo Paulo, que fizeram tanto pelo Seu nome. É no nome de Jesus que nós oramos e entregamos, ó Deus, tudo em Tuas mãos. Sobre o que tem acontecido no mundo, ó Deus, o vírus, a pandemia, que o Senhor, ó Deus, faça que as autoridades competentes, ó Deus, tome esse momento. Reunidos, Senhor, cada um, ó Deus, em suas casas, mas com o mesmo desejo de queremos aprender um pouquinho mais sobre a Tua Palavra e sermos inspirados através de exemplos como do apóstolo Paulo, que fizeram tanto pelo Seu nome. É no nome de Jesus que nós oramos e entregamos, ó Deus, tudo em Tuas mãos. Sobre o que tem acontecido no mundo, ó Deus, o vírus, a pandemia, que o Senhor, ó Deus, faça que as autoridades competentes, ó Deus, tome as melhores medidas, ó Deus, e que o Senhor haja e intervenha a favor do Teu povo. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos então para a aula. Vamos então começar a nossa aula de EBD, da EBD Alternativa, nossa classe. Caso você não seja dessa classe, você é muito bem-vindo na classe alternativa. E hoje nós vamos começar um novo estudo. A nossa revista vai falar sobre a vida de Paulo. E a nossa primeira lição tem como título A Conversão que Mudou a História. Eu queria me adiantar aqui que o autor da revista, nessa primeira parte, ele somente vai tratar da conversão de Paulo e um pouquinho em diante, mas ele deixa algumas coisas de fora. Eu observei o restante da revista e ele não parece tocar em nenhuma parte nas viagens de Paulo, ou como foi o fim da vida de Paulo. Então, por isso, nesse estudo, a gente vai enfocar também nessas partes que o autor deixou de fora, que seriam as viagens missionárias de Paulo e, por fim, como terminou a sua vida e as lições que nós aprendemos sobre a vida do apóstolo Paulo. Tudo bem? Então, vamos prosseguir. Bem, nosso segundo slide começa assim, quem foi Paulo? Quando estamos falando do apóstolo Paulo, nós temos que ter em mente que nós estamos falando da pessoa que mais influenciou o cristianismo depois do próprio Jesus Cristo, claro. Primeiro ponto aí, não há uma cronologia exata quando falamos do apóstolo Paulo. A parte da cronologia do Paulo, quando a gente monta ela, parte está em Atos, e parte está nas suas cartas. Mas algumas perguntas que nós temos, nem todas a gente obtém respostas. Algumas a gente só chega em aproximações. Então, não fique preocupado se algum questionamento que você tem da vida de Paulo não for respondido. Porque quando ele escreveu as cartas, ele escreveu para as igrejas, e quando o Lucas escreveu Atos, ele estava querendo proclamar o evangelho. O foco não era, em nenhuma delas, Paulo. Então, é só em alguns momentos que aparece
a história desse grande missionário e figura do cristianismo. Por isso nós não temos uma cronologia exata quando falamos sobre o apóstolo Paulo. Então vamos começar bem do início, né? Quando é que Paulo nasceu? Ele nasceu provavelmente entre 6 e 5 a.C. Por quê? Nós podemos falar isso porque lá em Filemão 9, Paulo vai falar assim: eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Essa palavra, já velho, no grego é presbiteis, que segundo fontes de textos gregos antigos, indicam alguém que tem aproximadamente 60 anos. Se nós botarmos a redação da carta de Filemão no verão de 53 d.C., botando que Paulo tinha por volta de 58, 59 anos, então a gente pode calcular que ele tenha nascido provavelmente entre 6 e 5 a.C., o que aproxima ele bastante da data de nascimento de Jesus Cristo. Em Atos 22, 3 em diante, e também em Gálatas 1, 3, nós temos algumas informações que nós tiramos de quem era o apóstolo Paulo. A primeira delas que a gente indica aí é que ele era um judeu nascido na cidade de Tarso. A cidade de Tarso é onde hoje encontra-se a moderna Turquia. Era uma região onde o Oriente e o Ocidente se encontravam. E por isso era o lar de muitos filósofos daquela época, principalmente porque 100 anos antes, Atenas tinha perdido uma briga internacional, o que forçou alguns filósofos fugirem para essa região. Então, realmente, o Paulo ali, na sua infância e no começo da sua vida, ele respirou ares de cidadão do mundo. Lá era onde se encontravam as culturas, se fazia o comércio, as grandes ideias giravam em torno dessa cidade, Tarso. Mas ele não é só um cidadão de Tarso, ele é um judeu. E como um bom judeu, ele guarda os costumes judaicos e também foi criado em escolas judaicas, já que a comunidade de judeus na cidade de Tarso possibilitou que Paulo tivesse uma educação completa. Isso quer dizer que o quê? Que durante os seus primeiros anos, até seus 11, 12 anos, o Paulo ele teve uma instrução básica, vamos dizer assim. Mas, ao que tudo indica, parece que ele seguiu alguns estudos secundários depois, que deve ter levado aproximadamente uns 3 anos. Por quê? Porque só aos 14 aos 15 anos, o Paulo poderia ingressar nas escolas de retórica da época, que pedia que o aluno tivesse entre 14 e 15 anos. E a retórica é uma arte que Paulo é mundialmente conhecido. Então, provavelmente ele fez essa escola, o que deve ter levado ele ter completado esses estudos aos 19 e 20 anos, por aí, segundo alguns estudiosos. Depois disso, é que ele toma a decisão, então, de ir para Jerusalém estudar aos pés de Gamaliel. O nosso autor aqui na revista ele coloca que Paulo devia ter ido muito cedo, entre os 11 e 12 anos, para Jerusalém estudar. Mas então ele teria perdido essa educação de retórica, o que ele não pode ter perdido, já que ele é muito bom nessa arte, então provavelmente ele deve ter passado por estudos formais nessa área. Então ele deve ter ido realmente entre os 19 e 20 anos, ainda bem jovem, para Jerusalém aprender lá aos pés do Gamaliel, que vai instruí-lo. Mas antes disso a gente tem outra informação, que ele era um construtor de tendas. Ele deve provavelmente ter aprendido essa profissão do seu pai, já que alguns textos rabínicos nos mostram que... tem até um ditado assim, né? Desses textos rabínicos, que diz assim: aquele que não ensina uma profissão ao seu filho está convidando ele a ser um ladrão. Então, provavelmente o pai do Paulo seja alguém que construía tendas. E quando a gente fala de construir tendas, a gente acha que é tipo uma barraca de camping, né? Que a gente vai lá no
no Parque Nacional e constrói uma. Não é nada disso. As pessoas, na época de Paulo, viajavam muito e, ao invés de hospedarem-se em algum lugar, já que eles iam ficar algum tempo, eles construíam casas provisórias. Essas casas provisórias eram essas tais tendas que o Paulo fabricava. Dentro do judaísmo, onde Paulo foi instruído por Gamaliel, ele foi de uma corrente muito zelosa e que Jesus às vezes tem bastante atrito, que é a corrente dos fariseus. E dentro dessa corrente, que é a mais rígida dentro do judaísmo, Paulo falava que ele se excedia a todos eles. E aí ele se tornou esse fariseu zeloso. Mas esse muito zelo de Paulo fez com que ele se tornasse um perseguidor da igreja. Por isso, quando lá em Atos 7 nós temos a execução de Estevão, logo assim que acaba o capítulo 7, no capítulo 8:1, a gente pode ler assim: e Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão. Porém, um evento extraordinário mudaria a vida desse perseguidor da igreja. Mas antes de entrarmos, propriamente dito, na conversão de Paulo, vamos falar de uma duvidazinha ali embaixo. Saulo ou Paulo? Algumas pessoas têm, parece que num subconsciente coletivo, acham que houve uma transformação de nomes, assim como aconteceu com Abrão, que virou Abraão, também houve uma mudança de nome de Paulo. Então, depois que ele se converte, ele passaria a ser chamado de Paulo e antes ele era chamado de Saulo. Mas isso é um engano. Por quê? Primeiro, o seu nome, Saulo, é só uma derivação do nome do primeiro rei de Israel, que é Saul, da mesma tribo até que o Paulo veio. Só que, como as pessoas no mundo grego que ele vivia tinham geralmente dois nomes, ele também tinha esse segundo nome, o Paulo. Alguns atribuem que ele escolheu Paulo, né, que vem de Paulos, que é pequeno, menor, como um sinal de, não, eu sou o menor dos apóstolos. Pode ser até possível isso. Mas alguns autores gregos antigos, como Aristófanes, dizem que Saulos, né, que é uma derivação também do nome Saulo, significava delicado. Então, era uma palavra usada como referência ao homem que andava de maneira exageradamente afeminada. Então, a gente pode entender porque o Paulo não usava esse nome no mundo grego. Mas, sobre essa dúvida que as pessoas têm sobre se depois da conversão ele foi chamado de Saulo, a gente pode ler lá em Atos 13:9, que na primeira viagem missionária de Paulo, ele é chamado de Saulo pelo autor de Atos dos Apóstolos. Passando agora ao nosso slide, nós vamos falar propriamente dito da conversão de Paulo. A conversão de Paulo é uma das conversões mais famosas que nós temos. Ela aconteceu no caminho da cidade de Damasco, está lá relatado em Atos 9, do 1 ao 25. Todos nós conhecemos a história, Paulo indo a caminho de Damasco para perseguir os crentes em Cristo Jesus. Tem uma epifania, tem um acontecimento milagroso na vida dele, onde ele vê uma luz muito forte, é cegado por ela, nela ele vê Jesus Cristo dizendo e perguntando: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí, lá na cidade de Damasco, ele vai encontrar um irmão em Cristo Jesus que vai permanecer com ele até que 3 dias depois as escamas dos olhos dele é tirada. Não só as escamas dos olhos físicos, mas também a do espiritual. Porque, ao que tudo indica, Paulo, naquele momento, se converte a Cristo Jesus e passa de perseguidor da igreja de Cristo Jesus a perseguido pelo nome de Jesus. E segundo esse texto que a gente vê em Atos 9, de 1 a 25, o Paulo, no mesmo momento que ele se converte, ele já começa a ver, né? E já começa a pregar o evangelho nas sinagogas ali mesmo de Damasco. Se nós observarmos Atos 9, o versículo 19, vai dizer que Saulo permaneceu alguns dias em Damasco com os discípulos e logo começou a falar de Jesus nas sinagogas, dizendo: Ele é o Filho de Deus.
Mas a gente tem que contrapor essa informação lá com Gálatas 1, do 17 ao 21, onde Paulo informa que ele não ficou alguns dias em Damasco. Então há essa divisão, essa diferença cronológica entre o Atos dos Apóstolos e o que o Paulo diz sobre si mesmo. Então vamos ficar então com o que o apóstolo falou sobre ele mesmo, não é verdade? E também entender que Lucas ele não estava escrevendo com o objetivo de ser um livro sobre história que a gente lê na escola, mas ser um livro teológico e falar de como o evangelho saiu de Jerusalém e foi para os confins do mundo. Então Paulo vai dizer que ele permaneceu 3 anos na cidade de Damasco. Vai passar 3 anos na cidade de Damasco. Até que ele sai dali e vai para Jerusalém. E lá em Jerusalém ele afirma, lá em Gálatas, que ele vai ficar 15 dias. E depois ele retorna para sua cidade natal, Tarso. E lá vai passar os próximos 12 anos da sua vida. É bem legal a gente notar que lá em Jerusalém, nesses 15 dias que ele fica, ele conhece um camarada bem legal, chamado Barnabé. Ninguém estava dando muita bola para Paulo, o pessoal estava meio com medo, né? Com o pé atrás. Você também ficaria, né? Alguém que persegue a igreja de Cristo Jesus e depois vira casaca e vira agora crente em Cristo Jesus, e aí você fala assim, vai que esse cara é um espião, tá aqui no meio da gente, mas ele não é nada disso. Então muitas pessoas ficaram com desconfiança de Paulo. Mas a gente vê lá em Barnabé, lá em Atos 9, 26, 29, que ele traz Paulo para junto de si. Vamos ler esse texto? Diz assim: Quando Saulo chegou a Jerusalém, tentou se encontrar com os discípulos, mas todos estavam com medo dele, pois não acreditavam que ele tivesse de fato se tornado discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho para Damasco e como ele lhe havia falado. Contou também que em Damasco Saulo havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Saulo permaneceu com os apóstolos e andava com eles por Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. E depois que Paulo sai aqui de Jerusalém e vai lá para Tarso, fica 12 anos, quem chama ele de volta? Isso mesmo, o mesmo Barnabé. Vamos lá? Atos 11, 25, vai dizer assim: Vamos dar um passinho atrás, vamos ler o 24. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão se converteu ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar quem? Procurar Saulo. E vai ser junto com Barnabé que Paulo vai iniciar a sua primeira viagem missionária. Nesse próximo slide aí, nós temos a chamada primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Ela se encontra em Atos 13, do versículo 1 ao 14, 28, se você quiser ler depois todo o relato. Contando por pormenores esse relato, nessa viagem vão partir 3 pessoas: Paulo, Barnabé e João Marcos. João Marcos era um parente de Barnabé. Só que o João Marcos ele vai desistir da viagem quando Paulo e Barnabé vão sair de Pafos. Está vendo ali na cidade de Chipre, na ilha de Chipre, de Pafos para Perge. É nesse momento que o jovem João Marcos ele vai desistir da viagem missionária. Por que desistiu? É um grande mistério. Mas mesmo com esse baque de uma pessoa saindo dessa caravana missionária, Paulo e Barnabé vão seguir para a sua missão. E eles chegam à cidade de Perge e depois seguem rumo à Antioquia da Písidia. Não confunda essa Antioquia que aparece aqui em cima com a Antioquia de onde Paulo saiu, porque essa primeira Antioquia aqui é a Antioquia que Paulo vai usar como base, porque geralmente dali que ele vai sair de todas as suas viagens missionárias. Na Antioquia da Písidia, aquela lá em cima, nós temos a pregação de Paulo e Barnabé surtindo muito efeito. Tanto que acontece depois uma confusão muito grande com os judeus
que começaram a contradizer aquilo que Paulo falava. E Paulo, vendo a rejeição dos judeus, ele toma uma atitude inesperada. Ele começa a pregar aos gentios. Veja que marco na história de Paulo. Nesse momento, nós temos o início da pregação cristã aos não-judeus. Vamos ler lá? Está lá em Atos 13, 46, 47. Vai dizer assim o relato. Então Paulo e Barnabé se pronunciaram corajosamente, dizendo: era necessário que pregássemos a palavra de Deus primeiro a vocês, judeus. Mas uma vez que vocês a rejeitaram e não se consideraram dignos da vida eterna, agora vamos oferecê-la aos gentios. Pois foi isso que o Senhor nos ordenou quando disse: fiz de vocês uma luz para os gentios, para levar a salvação até os lugares mais distantes da terra. Quando ouviram isso, os gentios se alegraram e agradeceram ao Senhor por essa mensagem, e todos que haviam sido escolhidos para a vida eterna creram. Alguns episódios importantes e emblemáticos aconteceram nessa primeira viagem. Por exemplo, na cidade de Listra, acontece a cura de um paralítico. E nessa cidade, Paulo e Barnabé são chamados de deuses, né? O povo começa até a oferecer sacrifícios ali para eles pedem para parar, e o povo não para. E aí uns judeus vindo de Icônio, né, e Derbe, eles vão lá em Listra, vindo de Icônio e Antioquia, vão lá em Listra e começam a instigar o povo a apedrejar o apóstolo Paulo. Então, de adorados, eles começam a ser apedrejados. E nesse quase apedrejamento e morte, Paulo e Barnabé saem dali, dão algumas instruções às igrejas que eles plantaram. A gente pode ver ali no final do relato do capítulo 14. Mas eles têm que voltar. Por que eles têm que voltar? Porque eles vão participar de uma reunião que vai definir os rumos que a igreja vai tomar. É chamado de o Concílio de Jerusalém. E ele estava à espera do apóstolo Paulo. No nosso próximo slide, nós podemos ver que o Concílio de Jerusalém é retratado de Atos 15, do 1 ao 35. Se você quiser separar um tempo para ler. O que aconteceu nessa reunião? Existiu uma discussão se a palavra de Deus, vindo através de Jesus Cristo, as boas novas do Evangelho, deveriam ser espalhadas para todas as pessoas ou deveria continuar como sendo algo somente dos judeus. E como os judeus étnicos, que tinham toda a questão de pureza e de ritual, poderiam se relacionar com os gentios sem se tornarem impuros. Então, o que a gente vai requerer de gentios, de pessoas não judaicas, que se converteram agora a Jesus Cristo? Elas devem se circuncidar? Elas devem guardar o sábado? Elas devem, fazer outras coisas que um judeu comumente faria? Como é que fica essa questão? Né? E se eles não fizerem isso, eles não seriam impuros? Então, quando eles entrassem em contato com um judeu cristão, esse judeu cristão se tornaria impuro. Então, essa era a confusão que estava acontecendo. E aí eles chegaram ao meio termo, dizendo que não precisava realmente da circuncisão, mas tinha algumas regras indispensáveis, como abster-se de comprar carne sacrificada aos ídolos, de participar de relações incestuosas, de comer carne de animais sufocados, cujo sangue não tinha sido derramado por terra. Então, esses pontos mínimos permitiam, de ponto de vista formal, que a convivência entre judeus cristãos e pagãos cristãos não incorresse num risco de impureza ritual para os judeus cristãos. Na realidade, não ficou totalmente resolvido, né? Tem até a perguntinha ali no final assim, ficou tudo resolvido? Não, tanto depois, na segunda viagem de Paulo vai ter que circuncidar o Timóteo para ele ser bem aceito. E lá em Gálatas 2, do 1 ao 14, a gente vê que não ficou muito
certinha isso. O que a gente pode ver que depois aconteceu é que a comunidade cristã ela precisava encontrar a sua identidade fora da sinagoga. Ela precisava encontrar a sua identidade em Cristo e deixar de lado tudo aquilo referente ao seu passado, que foi depois o que veio realmente a acontecer. Então, depois do Concílio de Jerusalém, Paulo vai retomar as suas viagens missionárias. Então, ele parte para a sua segunda viagem missionária. Nesse slide, portanto, nós podemos ver a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Ela está relatada em Atos 15, 36, até o 18, 22. Caso você queira tomar algum tempo aí para ler esses relatos. Essa segunda viagem, ele queria partir, né, com certeza com o Barnabé, mas segundo algumas traduções, diz assim, houve não pouca contenda entre eles. E por que houve não pouca contenda entre eles? Porque o Barnabé ele queria levar o João Marcos, aquele que tinha desistido lá na primeira, de novo. E o Paulo não quis. E aí o que aconteceu? Aconteceu não pouca contenda, né? Na linguagem de hoje seria acontecer um barraco entre os dois. E aí foi um para o lado e outro para o outro. E aí o Paulo seguiu viagem com uma pessoa que aparece agora na história bíblica, que é o Silas. E já no caminho ele vai também, juntamente nessa viagem, ter o Timóteo. Você pode conferir lá em Atos 16, 1 ao 5. Essa equipe missionária, o Paulo e o Silas, eles decidiam ir na direção da Ásia Menor, né? Na atual Turquia, próximo daquela região ali onde Paulo nasceu. Mas o Espírito de Jesus não permitiu, como está lá em Atos 16, o 6 e o 7. Vai dizer que Paulo teve um sonho de um macedônio clamando para que a viagem missionária fosse para lá. É interessante que alguns autores tentam... o Paulo ele decidiu ir em tal e tal cidade por causa disso, disso e daquilo. Mas uma coisa que a gente pode ver é que a agenda missionária ela deve ser estabelecida no céu e não na terra. E foi assim que aconteceu com o apóstolo Paulo. Então, Paulo e Silas eles partem para Filipos, como a gente pode ver ali no mapa lá em cima. E ali eles curam, um dos episódios que acontece, eles curam uma adivinhadora. E aí os patrões param de receber lucro com ela e aí mandam Paulo e Silas para a cadeia. E aí lá acontece um terremoto miraculoso, né? Todas as portas das cadeias são abertas, mas aí nenhum preso foge, né? O carcereiro queria tirar a própria vida, mas aí Paulo e Silas não deixam, falam que está todo mundo ali. E aí nesse texto nós temos uma das afirmações mais icônicas da Bíblia, né? Lá em Atos 16, 31, que vai dizer: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Seguindo viagem, Paulo e Silas, lá no capítulo 17, do 16 ao 34, a gente tem uma das histórias também mais emblemáticas de Paulo, quando ele está diante do Areópago. Alguns vão dizer que o Areópago era uma instituição de debate filosófico. Gosto muito do N.T. Wright, se procurar ele, é um teólogo britânico, ele trabalha bastante Paulo. E ele traz uma outra informação dizendo que não, que o Areópago não era um lugar de discussão filosófica, mas era sim como se fosse um Supremo Tribunal Federal de Atenas. E você fala assim, mas por que Paulo estava pregando? Lá era um lugar tão livre, por que iam chamar Paulo a depor assim? Se a gente for lembrar, lá em 399 a.C., o Sócrates ele é executado em Atenas. Por quê? Uma das acusações era perverter a juventude e a segunda era a introdução de deuses estrangeiros. Então, será que Paulo foi chamado porque a Suprema Tribunal Federal lá de Atenas estava vendo que ele estava introduzindo uma nova divindade, um tal de Jesus Cristo, para os seus cidadãos, aquilo ali poderia fazer uma confusão danada, e aí chamam ele? Bem, pode ser, pode não ser, não sabemos ao certo, mas a gente sabe que depois do discurso de Paulo no Areópago,
3 grupos se formaram, né? Uns escarneceram, outros disseram que ouviria ele em outra ocasião, mas alguns lá creram no Senhor Jesus. No capítulo 18, do 18 ao 23, nós já temos o Paulo ele retornando da sua segunda viagem missionária. E podemos dizer que nessa viagem missionária nasceu o Novo Testamento. Por quê? Porque lá é escrita a primeira carta de Paulo e, consequentemente, o registro mais antigo que nós temos do Novo Testamento, que é 1 Tessalonicenses, que foi escrito por volta de 51 depois de Cristo. Depois disso, Paulo, nessa mesma viagem, também escreve com certa segurança 1 e 2 Coríntios e Romanos. 2 Coríntios, nós temos aquela informação, né, que a gente fica se perguntando tanto de Paulo, quem seria aquele espinho na carne de Paulo? Alguns chegam a dizer que foi uma doença física, outros pesadelos recorrentes por ele ter participado da morte de Estevão. Mas eu acho que o mais certo seria, talvez, o espinho na carne era a resistência contínua ao Evangelho por parte de pessoas que ele amava ternamente, que seria o povo judeu. Bem, mas isso requer uma discussão maior. Vamos passar para o próximo slide. Terceira viagem missionária de Paulo. Podemos ver aí nesse slide que a terceira viagem missionária de Paulo se encontra em Atos 18, do 23, até o capítulo 21, 14. A gente pode até falar de viagem missionária entre aspas, porque parece que foi mais uma visita às igrejas fundadas nas outras viagens, mais do que realmente uma viagem para plantar novas igrejas. E ele passa também muito tempo dessa terceira viagem missionária na cidade de Éfeso, que lá ele passa muito tempo, a igreja que ele plantou, e ficou recorrentemente lá, até ser expulso de lá, uma confusão causada pelos ourives, né? A revolta dos ourives de Artemis, que a gente encontra lá em Atos 19, 23 até o capítulo 20. E depois, o Paulo, terminando essa viagem, a gente vê que nas suas cartas ele sempre fala que vai levar ofertas para Jerusalém. Bom, chegou esse momento e ele vai até a cidade de Jerusalém. E já na viagem de Jerusalém, nós caminhamos para o final da vida de Paulo. Paulo, assim que chega em Jerusalém, já é preso pelos judeus, com a acusação de ter levado um gentil ao templo. Você pode encontrar lá em Atos 21, 27 ao 29. Todo esse relato da prisão de Paulo vai se encontrar de Atos 21, 15 até o 28, 31, se você quiser acompanhar na sua Bíblia. No meio dessa confusão aí, o pessoal prendendo Paulo, né, porque ele levou supostamente um gentil ao templo, os centuriões da guarda romana eles prendem o Paulo pela sua própria segurança. Aí no dia de soltarem ele comparece perante o Sinédrio, que não resolve muito a situação, deixa o pessoal mais nervoso ainda, jurando que iam matar o Paulo. Aí, sabendo disso, o tribuno responsável pela prisão de Paulo transfere Paulo para Cesareia, onde Paulo encontraria o governador Félix. Está lá em Atos 23, do 23 ao 34. O Félix ele fez pouco caso de Paulo. Ele quis agradar os judeus e também estava lá no final do seu mandato. Então, Paulo ficou em prisão durante esses 2 últimos anos de Félix no poder. Para substituir o Félix, o Nero, que era o imperador da época, manda Pórcio Festo, que interroga Paulo várias vezes até enviar ele para Roma ser julgado. Esse procurador ele morre repentinamente. Quando ele morre, né, Jerusalém fica alguns meses em anarquia total. Tanto que é nesse momento que Anás, que é o chefe dos sacerdotes, aproveita dessa situação e mata alguns dos seus inimigos. Entre eles estava Tiago, o apóstolo. Depois do Pórcio Festus, quem assume é o Agripa II, que também começa seu governo, ouvindo Paulo, mas ele não pode fazer nada, porque o Paulo ele já tinha apelado por um imperador. Então ele é levado a Roma. E nesse caminho ele sofre um naufrágio, sobrevive e finalmente chega a Roma,
A gente pode ver esse relato lá em Atos 27:9 até o 28:16. Lá o Paulo ele fica em prisão domiciliar. Esse período parece ter sido frutífero. Por quê? Porque nesse período Paulo escreve as chamadas cartas da prisão: Efésios, Filipenses e Filemão. Lucas encerra Atos da seguinte maneira: por 2 anos inteiros Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum. Fica, portanto, aberta a questão: como é que Paulo morreu? Bem, agora entram algumas teorias. Alguns dizem que Paulo provavelmente foi solto depois de algum tempo em prisão domiciliar. Tinha um certo período de tempo que a pessoa poderia ficar em prisão domiciliar, depois era liberada. Também o caso Paulo não era tão forte, já que era alguma coisa ligada à religiosidade. Então, por exemplo, eu acho que o imperador provavelmente não queria ouvir falar muito daquilo. Aí alguns dizem que nesse período Paulo pode ter ido para a Espanha, como Clemente, que é um pai da igreja, vai dizer. Outros dizem que não, já que nas cartas gerais, né? Não, nas cartas pastorais, o Paulo ele não faz nenhuma menção disso. Então fica a dúvida. Clemente vai dizer que Paulo chegou aos confins do Oriente, que seria a Espanha, que ele diz que tanto queria ir, como a gente pode ver lá em Romanos. Outros dizem que não. Mas quando nós olhamos a segunda carta a Timóteo, parece que Paulo está preso novamente, em Roma. E se a gente for ver Atos, o Paulo estava detido, ele não estava encarcerado. Mas no 2 Timóteo, Paulo estava algemado como um criminoso. A gente pode ver lá em 2 Timóteo 2:9. Ele foi abandonado por todos, 2 Timóteo 4:16. De sorte que não espera nada de bom na constituição do seu processo e se prepara para uma condenação à morte, como a gente pode ver lá em 2 Timóteo 4, 6-8 e o versículo 18. Isso deve ter se dado mais ou menos em 64 depois de Cristo, que é quando Nero acusa os cristãos de terem colocado fogo em Roma. Com isso, ele começa a perseguir brutalmente os cristãos. E provavelmente Paulo poderia estar em Roma nessa época, e por isso foi preso. E segundo Eusébio conta, na história eclesiástica, Paulo foi decapitado por Nero em Roma. Então, provavelmente, a vida desse apóstolo termina assim. Paulo estava abandonado por alguns, foi preso e morto, provavelmente decapitado por Nero. Mas, como ele disse uma vez, que o viver para ele era Cristo e o morrer para ele era lucro. Agora o Paulo vai poder partir e vai poder estar com Cristo. Então, ao invés de ver um Paulo desesperado nos últimos dias, talvez a gente pudesse imaginar ele sereno, colocando seu pescoço para a espada do carrasco, sabendo que a sua morte seria a proclamação ressoante de que tinha mantido a fé até o final. Paulo, o maior nome do cristianismo, depois de Jesus Cristo, claro. Perseguidor dos cristãos, que passou a ser um perseguido. Virou missionário, levou a palavra de Deus aos confins do mundo, talvez até os confins do Oriente. Que nós aprendamos com a vida desse grande apóstolo. Nas próximas lições, serão enfocadas algumas partes da teologia de Paulo. Que nós aprendamos muito com ele, esse apóstolo. Amém.